Boa tarde a todos, pessoal. Então, este é o canal Paulo Lopes. Para quem não sabe, eu tenho outro canal que é o Jovem Interessado, onde eu faço vídeos mais técnicos que também vamos gravar a seguir deste. Mas hoje eu quero vos explicar porque Portugal é pobre. Primeiro, existem várias razões que fazem com que Portugal seja pobre. Mas eu quero abordar aqui alguns temas que eu acho que é super importante para nós entendermos como um país que tem tanto potencial como eu acho que é Portugal está na pobreza. Claro, nós não estamos a nível de Cuba ou qualquer outra coisa parecida, mas nós somos sim um país pobre comparado a outros países que têm o mesmo ou até superior potencial como nós temos. Então, primeiro, nós temos aqui um artigo do Sapo e aqui há uma parte fundamental e fulcral que eu quero vos dizer, que está diretamente relacionado aos salários. Muitos portugueses queixam-se que nossos salários são baixos em comparação com outros países da União Europeia. Então nós vamos primeiro explicar, neste caso eu vou explicar, porque é que isso acontece. Então, se nós chegamos até aqui, nós vemos o seguinte. Portugal também é um dos países com menos produtividade, ou seja, que gera menos riqueza por hora de trabalho. 65% da média da União Europeia, sendo Bulgária, Grécia e Letónia os menos produtivos, ao passo que a Irlanda, Luxemburgo e Dinamarca são os mais produtivos. Então aqui nós temos o primeiro erro e o primeiro problema para os nossos salários sermos baixos e depois disso sermos pobres. Aqui em Portugal não existe geração de riqueza. Só existe uma maneira de nós subirmos salários. E ao contrário que o Paulo Raimundo diz, não é subir salários. Porque senão, porque é que nós não podemos o ordenado mínimo para 10 mil euros? Ou para 20 mil euros? Ou para 1000 euros? Porquê? Porque não existe geração de riqueza necessária. Se nós vamos subir salários sem que a geração de riqueza não aumente, nós vamos imprimir dinheiro. E quando nós imprimimos dinheiro, nós causamos a inflação e depois que a inflação é uma bola de neve e toda a gente sabe o que acontece quando nós temos muita inflação. Então a única maneira que nós temos de aumentar salários é geração de riqueza. É as empresas terem mais dinheiro para pagarem aos seus trabalhadores. E em Portugal isso não existe. E porquê? O Estado é o maior problema em Portugal. Porque nós somos os países com mais impostos da União Europeia e nós matamos qualquer tipo de empreendedorismo que possa vir para o país ou qualquer tipo de nova inovação. É por isso que os países são mais produtivos, porque lá eles são permitidos para geração de riqueza, para inovar dentro do país, e em Portugal nós não somos, porque nós não permitimos que isso aconteça. Mas vamos aqui a outro artigo, que neste caso é que o polígrafo, eu não gosto muito do polígrafo, mas neste caso vai ser importante para nós abordarmos aqui. Então, o Bernardo Blanco, da IEL, disse que os funcionários da função pública ganham mais e trabalham menos do que na privada. E que o polígrafo faz aqui um artigo muito interessante, mas que comprova exatamente isso. Desde 2016 que os funcionários da função pública trabalham menos e ganham mais do que do privado. E nós aqui temos um grande problema. E porquê? É muito fácil de responder. Como é que o Estado se financia? Com impostos. Os impostos vêm de onde? Os impostos vêm das pessoas que trabalham. Só que neste caso, quem paga também os salários da função pública é o privado. Porque o privado é quem gera riqueza, o privado paga ao Estado e depois o Estado supostamente vai redistribuir da melhor forma. Mas quem também trabalha no Estado, como os próprios deputados, como o Primeiro-Ministro, como os funcionários da função pública, todos eles recebem dinheiro dos impostos do privado. Então, se existe mais funcionários no público do que no privado, quer dizer que agora o privado vai ter que trabalhar mais tempo e durante mais horas para gerar a mesma riqueza que antes para pagar ao público. Então nós temos uma grande diferença, porque se antes estava assim, público e privado, agora o público está aqui, o privado está aqui. Então o privado vai ter que trabalhar mais tempo, vai ter que trabalhar mais horas para pagar o que está aqui no público. Então o que vai acontecer é que as pessoas no privado vão sair do país. Porque elas não se sentem valorizadas, elas sentem que cada vez mais trabalham mais, sentem que mesmo trabalhando mais não ganham mais, enquanto os da função pública trabalham menos e ganham mais, ou o mesmo valor que na privada. Então os do privado vão para os países onde se valoriza o investimento privado, onde se valoriza as empresas privadas. Então a culpa de nós recebermos pouco dinheiro é do Estado, porque o Estado mata o empreendedorismo, o Estado incentiva para que tu trabalhes no Estado. Mas a única maneira que o Estado se pode financiar é com impostos, ou então pode sim gerar títulos de dívida, mas depois terá que os pagar mais à frente. E para tu pagares esses títulos de dívida, tu tens que ter dinheiro. Ou então tu vais ter que imprimir moeda. Ao imprimir moeda, tu vais causar ainda mais inflação, o que vai matar pessoas de fome mais à frente. Mas ok,
tu recebes pouco porque o Estado assim o faz. Existem mais funcionários públicos do que privados, o que vai causar uma grande diferença porque os privados vão ter que trabalhar mais para sustentar os públicos e é por causa disso que os salários também são mais baixos. Mas mesmo com tudo isso, o Estado podia fazer uma medida boa para o país, que é o IVA. O IVA em Portugal é 23%, sendo que tu ganhas menos por causa que não existem incentivos de riqueza. Como eu disse no início do vídeo, Portugal é um dos países menos produtivos da União Europeia, logo vai ganhar menos. Mas mesmo assim, nós temos as taxas de IVA mais altas da União Europeia, como 23%. Até países como o Luxemburgo, que ganham muito mais que nós, onde a geração de riqueza é muito maior que a nossa, a taxa lá é 17%. E em Portugal, onde nós somos menos produtivos, é onde os impostos são mais altos. O que não faz sentido. Os impostos deveriam baixar para nós criarmos riqueza, porque nós não temos geração de riqueza em Portugal. Nós não conseguimos gerar riqueza aqui dentro do país porque o Estado não permite a geração de riqueza. Então, em vez do Estado diminuir impostos para haver geração de riqueza, o Estado continua com os impostos altíssimos enquanto nós ganhamos pouco. Mas muitas pessoas da esquerda podem vir dizer que isso é importante para financiar o Estado ou então para ser contra as grandes empresas. Eu vou já uma informação. É que este IVA é repassado para o consumidor. Quando existem muitos impostos sobre uma empresa, a empresa que vai fazer é subir o preço das coisas. Pensem comigo. Ok, nós temos impostos. E os impostos é de 2%, certo? 2%. A empresa produz e ela diz, olha, eu posso vender a um preço mais baixo porque os impostos não é assim tão alto. Então eu posso vender mais baixo. O que vai causar um maior poder de compra no consumidor. Mas agora vamos imaginar que é 23%, como é em Portugal. Se antes uma empresa podia vender um produto a 2€, porque tinha uma taxa só de 2%, agora vão ter que vender a 5€, vamos imaginar, porque é 23%. Então, quando nós aumentamos os impostos sobre as empresas, tudo vai para o consumidor. As empresas, como qualquer pessoa faria, para não perderem o seu lucro, eles vão aumentar os preços. É por isso que nós fomos à Espanha, por exemplo, lá, mesmo eles ganhando mais, eles têm maior poder de compra. Eles conseguem comprar mais coisas do que nós em Portugal. E porquê? Há menos impostos. Os impostos é o maior problema de uma economia. Porque os impostos matam o empreendedorismo e matam o poder de compra. Quando os impostos são demasiado elevados, esse preço será sempre pago nunca pela empresa, mas sim pelo consumidor. Então é importantíssimo baixar os impostos em Portugal para incentivar a geração de riqueza. Mas depois de tudo isto, depois de tudo que nós abordamos aqui, nós mesmo assim temos os IRS mais altos da União Europeia. Nós vemos aqui que o nosso IRS foi um dos únicos países que subiu desde 1995. E aqui tem uma questão. É que os outros países não subiram o IRS, mas criaram geração de riqueza. Já nós aumentámos o nosso IRS, mas nós não aumentámos a nossa geração de riqueza como os outros países aumentaram. Então nós vemos aqui que o primeiro está a Dinamarca, Bélgica, Suécia, França, e que têm diminuído o IRS ao longo dos anos. E aqui é importante, porque eles tinham aumentado a geração de riqueza, mas têm diminuído o IRS. Neste caso, incentivar a geração de riqueza privada. Nós vemos que Portugal está a 48%. 48% para um país que não consegue gerar riqueza. O que nós estamos a dizer é o Estado é o nosso principal agente económico. É isso que nós estamos a fazer com Portugal. E quando o Estado é o principal agente económico, eu não preciso abordar a economia, pois não? Porque nós sabemos o resultado. Países como Venezuela, países como Cuba, ou a União Soviética, nós sabemos o que aconteceu nos países. Eu acho que não preciso entrar a fundo sobre este tema. Eu poderei entrar em outros vídeos, mas se quiserem eu posso abordar. Dizem nos comentários. Mas eu não preciso abordar, porque acho que a gente sabe, quando o Estado se torna o principal agente económico, não existe uma alocação de recursos racional e causa fome. Então, pessoal, nós vimos com estes estudos todos que o principal motivo de Portugal estar pobre é o Estado. Sempre que o Estado tenta ser a maior agência económica do país, sempre que o Estado é o principal fator económico, sempre que o Estado coloca muitos impostos sobre a população, matando a geração de riqueza, dá uma coisa: pobreza. E então nós temos duas opções aí. Ou ser como a esquerda, que é glamorizar a nossa pobreza, tadinhos, somos uns coitadinhos, pobreza, temos que ajudar os pobres. Ou então podemos ter uma mentalidade correta e certa, que é, nós não temos que adorar a pobreza.
Nós temos que sim eliminar a pobreza, tornando essas pessoas mais ricas. E esse único meio para tornar um pobre numa classe média, ou numa classe média em classe alta, é o capitalismo. O capitalismo que toda a gente critica, mas que toda a gente usufrui dele. Então pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O canal Jovem Interessado está aqui na descrição. Estes vídeos são muito mais fáceis de gravar porque eu não preciso de um guião, eu não preciso de fazer recolha de informação, está tudo na cabeça e simplesmente falo. Mas não se preocupem que o canal Jovem Interessado vai continuar a ser o principal canal do YouTube que eu tenho. Este aqui é só um complemento porque eu decidi tornar o canal Jovem Interessado só realmente em história, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Enquanto neste canal aqui eu vou falar sobre estes assuntos, vou fazer reacts, entre outras coisas. Então é diferente. Aqui a edição é muito simples. Já no Jovem Interessado é diferente. É uma coisa diferente, dá muito mais trabalho. Mas é isso. Espero que tenhas gostado e aproveite uma boa semana.